A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e vamos ler aqui um versículo da palavra do Senhor, aonde eu acredito que vai se transformar em 3 áudios, né? O assunto hoje é jovens, meus irmãos. Nós vamos tratar um pouquinho sobre jovens. Eu vou falar 3 histórias de 3 jovens. Desculpa. E esses 3 jovens, nós vamos aprender um pouco com a vida deles, amém? Esses áudios é praticamente para os jovens, né? Para a gente poder reeducá-los também. Vamos lá? O nome desse pequeno estudo de 3 áudios, e hoje é o número 1, se chama As Provações de um Jovem. Amém? Não vou falar muita coisa não. Somente as 3 histórias e nós vamos enquadrar a nossa vida nessas 3 histórias. Amém? Os jovens, preste bem atenção. Deus é contigo. Só que você também tem que dar lugar a Deus. 1 João capítulo 2, verso 14 diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Aí nós vamos ficar com a parte dos jovens. Eu vos escrevi, mancebos ou jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Quer dizer que os jovens já são fortes, porque a palavra de Deus está neles, e aí eles já venceram o maligno. Bom, uma criança não dá para dizer que é forte, a palavra forte. Um senhor de idade não dá para dizer que é forte, porque ele já passou do momento de ser forte. Qual que é o momento de ser forte? É quando a nossa virtude, o nosso vigor, ali na nossa juventude, temos força, temos apetição para tudo. Então, o nosso melhor momento é aquele. E a própria palavra está dizendo de nós lembrarmos do Senhor nesses momentos, né? Quando estamos fortes. Por isso que hoje nós vamos falar de um homem chamado Davi, o rei Davi, né? Nós vamos aprender um pouquinho com ele. Sempre eu menciono alguma coisa do rei Davi, mas hoje eu quero fazer um pouco mais de menção em uma história dele, né? Davi foi desprezado por Golias, já jovem, por ser moço. Só porque ele era moço, Golias já desprezava ele. Quer dizer, nunca o inimigo de nossas almas vai desprezar. Não, ele vai destruir tudo, irmãos. O inimigo aqui era carnal, mas o nosso inimigo aqui nunca vai desprezar se somos moços ou não. Ele vai vir para cima. Só que qual que era a arma que Davi usava? Nós temos que entender qual que era a arma que ele usava contra os seus inimigos. Tá entendendo? Vamos ver outra coisa? 1 Samuel 17:42. Vamos lá? 1 Samuel, lá no Velho Testamento, capítulo 17, 42. 1 Samuel 17, versículo 42, está escrito assim, ó: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ou em outras traduções, mancebo, que é a mesma coisa, ruivo e de gentil aspecto. Quer dizer, um rapazinho de boa aparência. Aí o inimigo falou, não tem jeito de luta, né? Então desprezou ele, né? O que isso nos ensina? Por que Davi tinha essas aparências? Porque ele buscava a Deus. Portanto, o inimigo desprezou ele porque aquilo não parecia ser guerreiro. Ninguém imagina quem somos, ninguém sabe de onde viemos nem para onde vamos. Nós discernimos tudo e de ninguém somos discernidos, disse Paulo. Então, o inimigo não discerne a nossa vida, mas nós discernimos tudo. Ele não conseguiu entender. Veja o verso 45 e o 50. No 45, Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. 3 tipos de armas, uma de defesa e 2 de ataque. O inimigo vinha contra ele. E agora? Quais são as armas que Davi tinha para lutar contra ele? Porém, ele continuou o versículo: Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quer dizer, ele vinha com 3 armas e Davi vinha só com o nome de Deus. Ele estava vindo no nome do Senhor. Se ele perdesse aquela guerra, qual é o nome que não ia ter valor? Era o de Deus. Porque ele estava representando o nome de Deus. Mas para isso ele tinha que estar preparado. As armas desse jovem ali
Era uma pedra e uma funda, mas não era a arma principal. Por quê? Porque aqui estava dentro dele era a principal, aquilo que ele cultivava dentro dele, né? Essa era a grande arma. Todos temos um dia mau. Salomão deixou isso claro, vamos ver? Eclesiastes 12, do 1 e o 7. Eclesiastes está lá depois de Salmos. Vamos lá. Você vai encontrar Provérbios. Aleluias. Aí você vai encontrar Eclesiastes, capítulo 12. O 1 e o 7 diz assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quer dizer, agora que você está moço, está jovem e pode fazer alguma coisa. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Lógico que essa mensagem aqui nós podemos referir a muitos tipos de coisas, mas nós vamos falar somente de que hoje nós temos vigor, sendo jovens, para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Já velho, esse vigor cai. Entram doenças, entram vários tipos de dificuldade. Por exemplo, um jovem, ele consegue cultuar em qualquer tipo de tempo. Um idoso, ele pode passar mal por qualquer tipo de tempo. Então, o seu vigor de fazer a obra de Deus é agora que se encontra jovem. Então, não pense em lembrar do Senhor. Ah, quando eu tiver velho, aí eu vou lembrar de Deus. Aí eu vou lembrar de servir o Senhor. Não. Lembra-te do teu Senhor, do teu Criador, no dia da tua mocidade. Veja o versículo 7. Por que você tem que lembrar agora? E o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, junta esses dois versículos. Vamos ler? O 1, capítulo 12, verso 1 de Eclesiastes com o 7. Vamos juntar esses dois versículos? Vamos lá. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento, e o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. Quer dizer, irmãos, o seu tempo é agora. Não dá para deixar para amanhã. Mas eu queria tanto curtir a vida. Não, curta a vida com Deus, irmãos. Não temos nada que curtir lá fora. O mundo jaz no maligno e aquele que ama o mundo não tem parte com o Pai. Então não podemos amar nada do mundo. Jovem, desperta, acorda. Davi, ele procurou amar as coisas de Deus. Ele se infiltrava nas coisas de Deus. Ele não queria se infiltrar nas coisas do mundo. Por isso que Davi foi forte o suficiente para enfrentar um leão e um urso. E o seu terceiro ali veio o gigante. Ele era um jovem. Se você for ler a história toda de Israel ali em 1 Samuel, no capítulo 17, você vai ver que o exército estava atrás das trincheiras com medo. Todos os dias pela manhã, aquele gigante vinha e afrontava o exército de Deus. E o que o exército de Deus fazia? Nada, só tremia as pernas. Então, Davi buscava Deus, ele orava a Deus, ele tinha compromisso com Deus. Jovem, você que está escutando esse primeiro áudio, amanhã tem mais o segundo e depois de amanhã o terceiro. Aprenda com esse jovem. Davi, ele não chegou de qualquer jeito não. Ele se preparou no jejum, ele se preparou na oração, ele falava com Deus, ele salmodiava com Deus. Dessa maneira ele foi se preparando e enchendo dentro dele o gozo eterno de estar com Cristo, de viver com Cristo ali. Ainda que ele não conhecesse a Cristo, mas ele estava buscando ao Senhor. Desta maneira acontece uma maravilha na vida dele. Ele começa a ser mais forte do que os outros achavam. Quando ele foi ungido, se você for ler a história toda, ou você já ouviu em pregação, o profeta escolheu aqueles que agradavam a seus olhos. Ele escolheu os irmãos mais bonitos e fortes. Isso conta? Não, não contou. Tanto é que aos olhos de Golias, ele desprezou, quer dizer, Samuel não olhou para isso, ele olhou para quem era mais forte e mais belo. E o Golias aqui da nossa história, ele também desprezou aquele jovem. Quer dizer que você não precisa ter aparência para ser homem de Deus. Não fique achando que você vai ser alguma coisa se você for bonito, for isso e aquele outro. Não. O que vale não é o que está fora, é o que está dentro. O seu tesouro tem que estar dentro de você, guardado dentro de você. Você precisa guardar isso. E o inimigo não pode infiltrar dentro de você, não pode roubar as coisas de dentro de você. Você precisa ser um varão valoroso, uma varoa valorosa, homem de fé, homem que luta, homem que guerreia, aquele que jejua, que tem compromisso com Deus. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lutando. Olha aí, eu faço visita, prego, louvo. Isso, você tem compromisso com Deus. Você tem que ter isso. Amém? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Davi era um moço que vivia para o Senhor, como eu disse aqui, né? Mas ele tocava a harpa e com a própria harpa, com o som da harpa e com aquela unção que estava nele, expulsava o espírito mau. Deus permitia o espírito mau perturbar Saul. Vamos ver? 1 Samuel 16. Vamos lá.
1 Samuel, capítulo 16, verso 19 a 23. Que diz assim, olha só. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Olha só, o pastor tem que estar sempre junto com quem? Com as ovelhas. Olha só onde estava aquele jovem, já jovem com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul, pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi, olha só, veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas, tipo escudeiros, irmãos, né? Agora verso 22, então Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar a Davi perante a mim, pois achou graça a meus olhos. Quer dizer, o rei gostou dele, era um jovem que era bom de conversar, um jovem legal de estar por perto, porque tinha a presença de Deus, isso fazia bem para ele. Você que tem a presença de Deus, as pessoas vão sentir paz estando do seu lado, mas você que não tem a presença de Deus, vai causar tumulto, confusão, brigas, contendas. Por quê? Porque você não dá lugar para Deus, e quem se aproxima? O inimigo. Por isso, deis lugar a Deus. Veja o verso 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e o tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, quer dizer, o espírito mau saía e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Daqui, irmãos, nasce aquela história de que com o louvor se expulsa demônios. E é verdade, meus irmãos. Pessoas que louvam, o louvor que vem diretamente de Deus, principalmente os das harpas, né? Aqueles que vêm diretamente de Deus, aqueles louvores ungidos de homens e mulheres de Deus, pessoas que estão possessas, o espírito mau não suporta, ele se retira da vida das pessoas. E o espírito mau aqui saiu da vida de Saul. Por quê? Porque Davi era um homem ungido. Amém? Vamos ver, Davi orava. Vamos ver, ele orava, ele consultava a Deus sim. 1 Samuel 23, 2, vamos lá? 1 Samuel capítulo 23 e verso 2. E consultou Davi ao Senhor dizendo, irei eu e ferirei os filisteus? Estes filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Quer dizer, irmãos, Davi, ele falava com Deus, ele orava a Deus. Tudo que ele ia fazer. O inimigo está lá. Na nossa lógica humana, é lógico que nós temos que eliminar o inimigo. Mas ele perguntava, Deus, o Senhor quer que eu vá? Por quê? Porque não é porque o inimigo está na sua frente que você tem que ir lá enfrentá-lo. Às vezes Deus não quer que você enfrente. Você pode padecer por aquilo. Então qual que era o plano de Deus? Era exaltar aquele jovem. Por quê? Porque aquele jovem era um homem preparado por ele. Hoje, você já venceu o maligno, meu jovem. Você já venceu o maligno, jovem. Por quê? Porque você tem a palavra de Deus. Basta você dar crédito. Basta você escutar o que Deus quer. Escutar o que Deus está falando. Muitas pessoas estão tropeçando, caindo. Por quê? Porque não dão lugar ao Senhor. Amém? Bom, hoje eu quero passar aqui um abraço especial. Um aniversariante. O aniversariante aqui é o meu irmão Edenilton, que faz aniversário hoje, dia 13, do grupo Ministério Gênesis, lá em Feira de Santana, Bahia, né? Deus abençoe a todos e um grande abraço para todos os baianos, irmãos. Também quero mandar um abraço para a irmã Adriana, que faz aniversário dia 30, e para o grupo Rei dos Reis, de Americana, São Paulo. Também quero mandar um abraço para os irmãos e irmãs de Naveslândia, lá em Goiás, e a irmã Cleofa, e para todos os goianos, amém? Deus abençoe profundamente a todos vocês. Também quero mandar um abraço para o grupo Jesus Está Voltando, e a irmã missionária Cleide Pereira, de Igarapé-Açu, lá no Pará. Um abraço para todos do Pará. Também quero mandar um abraço para a missionária do cafezinho, irmã Tânia, de Mussurunga, Salvador, Bahia. Olha aí, varoa, mais uma missionária do cafezinho que evangeliza as pessoas com o cafezinho. Tá aí. Amém? Também quero mandar um abraço para a irmã Marli de São Paulo, Caraguatatuba. E também quero mandar um abraço para a irmã Fátima e Joel, de Carcijano, e o grupo Povo Abençoado de Deus. Amém? Também quero mandar um abraço para uma guerreira minha amiga Rosana do Pará.
Deus abençoa, varoa. Aí tá o seu abraço, né? Todas as manhãs ela tá ali esperando o cafezinho sair para que ela já comece a semear, né? Grande varoa de Deus. É uma guerreira mesmo. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.